Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e do Facebook Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para comentar e a natação masculina, estilo borboleta, prova de 200 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio nesses Jogos de Tóquio em 2021. A prova de 200 metros borboleta ingressou no programa olímpico a partir de 1956, a distância de 200 metros, e foi um nado que surgiu do nado de peito. O nado de peito foi se desenvolvendo e os nadadores começaram a fazer um movimento parecido com o nado borboleta. Aliás, criaram um movimento que depois foi separado e denominado como o nado borboleta. Os Estados Unidos são a grande força nessa prova, já conquistaram 10 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo que o resto do mundo obteve apenas 6. O Michael Phelps é tricampeão olímpico, perdeu em 2012, mas recuperou seu título em 2016. Foi uma das vitórias que ele mais comemorou, porque afinal de contas ele conseguiu derrotar o Chad Leclos, que o havia derrotado nos Jogos de Londres. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo sul-africano, o Chad Leclos, que foi o campeão olímpico de 2012. Ele chegou à frente do húngaro Laszlo Cseh, que antes era especialista em nado medley, agora está voltado também para o nado borboleta. E a medalha de bronze ficou com o japonês, o Daiya Seto, que também é especialista na distância no nado medley. Outro húngaro, Tamas Kenderesi, ficou com a quarta colocação e foi seguido pelo norte-americano Conger, o japonês Sakai e também o dinamarquês Bromer e o búlgaro Ivanov, que ficaram em 7º e 8º lugares. Um total de 4 nadadores europeus, 2 asiáticos, um do continente americano e um africano participaram dessa final. O ranking mundial praticamente foi foram os resultados obtidos no Mundial, pelo menos em relação ao Laszlo Cseh e o Chad Leclos, e o Masato Sakai, do Japão, que ficou em 6º lugar no Campeonato Mundial, obteve a segunda marca do ano, com o resultado de 1:53,71. E o Christoph Milak, da Hungria, ficou na 4ª posição, ele que futuramente seria o recordista mundial. O Japão, ainda além do 2º lugar do Sakai, ficou com a 5ª e 6ª posições do ranking mundial, com o Naohiro Omura e o Daiya Seto. A Hungria com Kenderesi de novo, e os Estados Unidos com Conger, Clark e Kellish conseguiram a 8ª, 9ª e 10ª posições. Estados Unidos, Hungria e Japão ficaram com 9 das 10 posições, e a outra posição ficou com a África do Sul. Nenhuma outra prova teve um domínio tão equilibrado entre os países como nessa prova dos 200 borboleta, com 3 atletas da Hungria, Japão e Estados Unidos, cada um com 3 atletas, e a África do Sul completando a lista dos 10 melhores. Em 2018, o ano que teve grandes competições continentais, o húngaro, o Christoph Milak, obteve um grande resultado, baixou de 1:53, liderou o ranking mundial, e foi seguido pelo Horo Omura, do Japão, e pelo Chad Leclos, que ficou com 1:54. Acima deles, o Kenderesi da Hungria, Seto do Japão, Wright, Estados Unidos, e Ajima do Japão. O brasileiro, Leonardo de Deus, ficando em 8º lugar no ranking mundial, o Zach Harting dos Estados Unidos e o Masato Sakai do Japão. 4 japoneses se colocando entre os 10 melhores do mundo na prova, 2 norte-americanos, 2 húngaros, e o sul-africano e o brasileiro, no meio dessas potências, Hungria, Japão e Estados Unidos. Em 2019, o Christoph Milak da Hungria fez uma grande atuação, quebrou o recorde mundial, conseguiu um grande resultado na prova, 1:50,73, muito à frente dos demais competidores. O Daiya Seto do Japão ficou com a medalha de prata com 3 segundos e 13 acima do resultado do Milak, e o Chad Leclos da África do Sul obteve a medalha de bronze no campeonato mundial com um resultado de 1:54,15, um resultado não tão forte para o padrão dele, mas suficiente para garantir uma medalha. Federico Burdisso, da Itália,
também ficou na 4ª colocação, na casa do 1,54, e o Denis Kessiel, da Ucrânia, em 5º lugar. A Ucrânia teve um grande nadador, o Denis Lantiev, que obteve medalha, acho que foi no ano 2000 que ele obteve medalha nos 200 borboleta, era um grande competidor nessa prova. O Zach Harting, dos Estados Unidos, em 6º lugar. Leonardo de Deus, do Brasil, ficou na 7ª posição, conseguiu chegar à final. E o Tamas Kenderesi, da Hungria, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ficou apenas na 8ª colocação. Uma disputa interessante da Hungria, que tem o Kenderesi, o Tche e o Milak, disputando 2 vagas para os Jogos Olímpicos. O ranking mundial de 2019 teve os húngaros na liderança, o Milak com 1,50,73 e o Kenderesi com 1,53,42, lideraram o ranking mundial, e o Gianluca Orlando, dos Estados Unidos, com 53,84, conseguiu ficar na 3ª colocação e superar 2 grandes competidores, o Daya Seto do Japão e o campeão olímpico, o Chad Leclos, campeão olímpico de 2012, o Chad Leclos, da África do Sul. Federico Burdisso, da Itália, em 6º lugar, Kessiel, da Ucrânia, Horomura, do Japão, Harting, dos Estados Unidos e Morgan, da Austrália, completaram essa lista desse ranking mundial, que teve competidores ainda com resultados acima de 1 minuto e 55, coisa que já foi um pouco mais difícil ali em 2018, como podemos ver. Apenas 2 atletas acima de 1,55 entre os 10 primeiros colocados. Em 2020, a Covid atrapalhou as competições, cancelou várias competições, inclusive adiou os Jogos Olímpicos, e, no entanto, o Daya Seto do Japão conseguiu um grande resultado, 1,52,53, e ficou bem à frente dos demais competidores, o Kenderesi da Hungria, o Burdisso da Itália, o Milak da Hungria, outros japoneses como Sakai, Honda e Horomura, o Kudashev da Rússia, o Bentz dos Estados Unidos e Cronin da Bélgica, todos com resultados assim não muito significativos para uma disputa, para uma conquista de medalha, mas que ao menos naquele ano os colocaram entre os 10 melhores do mundo. E agora o ranking mundial de 2021 tem a forte liderança do Christoph Milak, com 1,51,40, está sendo seguido pelo Federico Burdisso da Itália e o Tomoru Honda do Japão, mas todos ainda produzindo resultados na casa de 1,55, que são resultados que ainda não são suficientes para a conquista de medalha. Um resumo geral das disputas desses 200 borboleta, a vitória do Michael Phelps nos Jogos Olímpicos de 2016, de forma dramática, derrotou o japonês Masato Sakai por apenas 4 centésimos de segundo, e o Tamas Kenderesi da Hungria também conseguiu um grande resultado na casa de 1,53. Lembrando que o Michael Phelps foi derrotado pelo Chad Leclos nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Então o Phelps vibrou muito com a conquista dessa vitória, uma prova que ele poderia ter sido tetracampeão olímpico, mas a derrota para o Leclos em 2012 custou essa vitória, esse título ao Phelps. Assim como no 100 borboleta, que ele perdeu para o Joseph Schooling de Singapura. Os campeonatos mundiais tiveram aí o Chad Leclos, campeão em 2017, medalhista de bronze em 2019, com um resultado muito abaixo do seu potencial. E teve o Daya Seto também no pódio, conquistando bronze em 2017 e prata em 2019. E esse ano o Seto já deu uma grande, aliás, em 2020 deu uma grande evoluída, chegando a 1,52. Creio que o Daya Seto seja um nome forte para conquistar medalha pelo Japão nessa prova. E o Christoph Milak, que desenvolveu muito seu talento, quebrou o recorde mundial e é hoje o grande nome dessa prova dos 200 borboleta para conquistar a medalha de ouro olímpica. O Laszlo Tche, o veterano Laszlo Tche, conquistando também uma medalha de prata no Mundial em 2017, ele vai disputar com o Tamas Kenderesi uma vaga na equipe húngara. Os rankings mundiais tiveram o Chad Leclos liderando em 2017, e só que o Christoph Milak da Hungria tomou para si a liderança em 2018 e 2019, lidera agora em 2021, é o grande favorito da prova, mas terá no japonês Daya Seto, líder do ranking mundial em 2020, e outros competidores do Japão, Sakai, Horomura, depende quem que o Japão enviará,
e também o húngaro Kenderesi, seus principais adversários. Se bem que o Kenderesi tem que decidir com o Laszlo Tche quem será o representante húngaro na prova. E os Estados Unidos, que tiveram apenas o Gianluca Urlando, terceiro colocado no ranking mundial de 2019, os Estados Unidos podem aparecer com as surpresas que sempre afloram ali nas seletivas norte-americanas, nas poderosas seletivas norte-americanas. As competições continentais, as principais, os Jogos Asiáticos de 2018 tiveram a vitória do Daiya Seto do Japão, mas com um resultado muito acima, 1,54, um resultado fraco. E o próprio Seto foi campeão também do Campeonato Pan-Pacífico, também na casa de 1,54, deixando o Leonardo de Deus do Brasil com a medalha de prata e o Harting dos Estados Unidos com a medalha de bronze. No Campeonato Europeu o nível foi um pouco melhor em termos de vitória, o Milak sagrou-se campeão europeu na casa de 1,52, e nos Jogos Pan-Americanos, com 1,55, o Leonardo de Deus conquistou a medalha de ouro à frente do norte-americano e do colombiano. Desses resultados, apenas o resultado do Milak seria um resultado que garantiria uma medalha olímpica. O ranking mundial de 2017 a 2020, uma grande liderança do Christoph Milak da Hungria, quase 2 segundos à frente, 1 segundo e 80 à frente do japonês Daiya Seto, e o próprio Daiya Seto conseguiu colocar 80 centésimos de diferença em cima do sul-africano Chad le Clos. Equilibrados, aí o Tamas Kenderesi, apenas 9 centésimos atrás do Chad le Clos, quarto lugar no ranking desse ciclo olímpico. O japonês Masato Sakai, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, também com um grande resultado, 1,53,71. O Laszlo Tche da Hungria e Japão com grandes competidores nessa prova de 200 metros borboleta. O Horomura do Japão, o Orlando, todos eles até o oitavo colocado abaixo de 1 minuto e 54. E o Federico Burdisso, que já deve conseguir evoluir um pouco mais nessa prova, e o Jack Conger fechando a lista dos 10 primeiros do mundo dentro desse ciclo olímpico. Favoritos, o Christoph Milak é o grande favorito à medalha de ouro, não vejo outro competidor em condições de superar o húngaro. E realmente a briga será pelas medalhas de prata e de bronze, o japonês Seto, o le Clos da África do Sul, Kenderesi da Hungria, o Orlando dos Estados Unidos, Federico Burdisso da Itália, Horomura do Japão. O Japão precisa ver quem que o Japão vai... já está determinado, mas eu preciso confirmar ainda quem que foi. Tem todos eles, o Tomoru Honda, Masato Sakai, Nao Horomura e o Daiya Seto são fortíssimos, mas creio que o Sakai e o Seto sejam os nomes mais experientes para essa prova. Os Estados Unidos ainda vão definir sua equipe, os seus principais nomes, o Justin Wright, o Zach Harting e o Jack Conger e o Gianluca Urlando, mas eu creio que poderá surgir um outro competidor de força dentro da poderosa equipe norte-americana. E na condição de zebra, o japonês Yajima, Kessel da Ucrânia, Morgan, o próprio brasileiro, o Leonardo de Deus, o Laszlo Tche da Hungria, que não está com grandes tempos, o Victor Bromer da Dinamarca, o Chase Kellish, que é especialista em medley, Alexander Kudachev da Rússia, o Cronen da Bélgica e o alemão Thomas Berger, que também está com 1,55 e pode evoluir muito na prova. Do top 5, aqui a foto do grande Christoph Milak, quarto no ranking mundial em 2017, líder em 2018, campeão mundial e líder do ranking mundial em 2019. Em 2020 ficou apenas em quarto no ranking mundial, mais um ano descaracterizado pela Covid. E o japonês, o Daiya Seto, bronze no mundial em 2017, prata no mundial de 2019. No ranking mundial ele não ficou em posições de pódio de 2017 e 2019, mas em 2020 compensou com a liderança do ranking mundial, e não apenas a liderança, mas com uma boa marca na casa de 1,52. O Chad le Clos, campeão olímpico em 2012, não conseguiu medalha em 2016, foi campeão mundial em 2017 e liderou o ranking mundial, mas vem aí de uma queda, terceiro no ranking em 2018 e medalha de bronze no mundial de 2019 e quinto no ranking mundial. Vamos ver até que ponto ele consegue recuperar a antiga forma. E o húngaro, o Tamas Kenderesi, bronze olímpico em 2016, 2017, 2018 e 2019, não conseguiu grandes resultados, embora grandes resultados em termos de competições, mas medalha mundial no caso, ele ficou em quarto e oitavo lugar, mas no ranking mundial ele conseguiu a segunda colocação em 2019 e 2020.
E o Gianluca Orlando, o novato Gianluca Orlando dos Estados Unidos, terceiro no ranking mundial de 2019, mas né, resta saber quantos norte-americanos surgirão nessa prova durante as seletivas. Esse é o top 5 do ciclo, né, e vamos aguardar as seletivas e as definições das equipes. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Obrigado, até um próximo vídeo.